Fala, jovem! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. E antes de eu apresentar este meu incrível convidado de hoje, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários a sua sugestão de temas e até convidados para participar aqui do Pra Frente Cast comigo. Hoje eu recebo o meu grande amigo Ricardo Mastrotti, especialista em sustentabilidade, para falar sobre esse tema tão importante que eu vejo e me moderno atual. Meu amigo, queria te agradecer imensamente pela oportunidade da conversa. Queria que você se apresentasse, trazendo ali todo o seu background e, obviamente, a sua visão inicial sobre essa temática que, na minha visão, é fantástica, é muito importante no dia a dia. Bom, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui, o convite de estar falando com vocês. Contando brevemente, assim, a gente vai ficando cabelo branco, a história vai ficando longa, né? Mas, enfim, eu tenho 27 anos trabalhando na área de sustentabilidade, né? Principalmente sustentabilidade corporativa, então à frente de áreas de sustentabilidade onde as estratégias são traçadas, então é menos a área operacional e mais a área estratégica. E mais recentemente enveredei por dois caminhos aí, um da biomimética e o outro dos negócios sociais, quando eu fui trabalhar com Mohamed Yunus, um prêmio Nobel da Paz, e depois fundei a BenTV, que é um fundo de investimento em negócios sociais. E a biomimética é justamente esse olhar de inovação, como é que a gente inova aprendendo um pouco com a natureza, né? E depois disso tive uma passagem ali à frente de algumas instituições, como diretor executivo e tal. Mas é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, porque é um assunto fundamental, né? Não vai dar para fazer sem, né? Com certeza. Não, o tema sustentabilidade, eu vejo que ele cada vez mais se torna estratégico do ponto de vista corporativo, né? Então, quando a gente teve ali a oportunidade de escolher a temática e eu falei, cara, a gente tem que falar sobre isso, obviamente que o seu nome foi muito fácil de se chegar, até por toda a questão de experiência que você possui. Trazendo já essa experiência aqui como uma das minhas perguntas, né? Quando a gente olha do ponto de vista do próprio conceito de sustentabilidade, ou até para aquele que não tem ali tanta familiaridade com o tema, e obviamente olhando retorno financeiro, por vezes parece ser algo meio que oposto, né? Você olhar sustentabilidade, mas também ter retorno financeiro, como que se faz isso na prática? Para você, até como especialista, nós estamos falando de temáticas opostas, se complementam? Como que é numa visão de fato especialista, meu amigo? Não, muito boa pergunta. Quando eu comecei, nem existia o termo ainda, né? Então não se falava de sustentabilidade, aí depois, então tinha responsabilidade social corporativa, enfim, tinham vários nomes, aí veio o tripé da sustentabilidade, o Triple Bottom Line. Então foi a primeira vez que trouxe o tema ali, falando de econômico, social e ambiental. E acho que a gente vem avançando muito, vem surgindo várias coisas. O ESG já é uma coisa bem mais recente, mais ligado ao mercado financeiro e tudo mais. Agora, sobre a dicotomia, né, eu acho que é totalmente falsa essa dicotomia, mais do que isso, né? O conceito, a ideia, a própria palavra, né, está falando de se sustentar ao longo do tempo. Se a gente está falando de uma empresa, ela tem fins de lucro. Então, assim, é indissociável. O que eu acho que por vezes, assim, na minha experiência eu pude ver bastante disso, né? Então, assim, no começo, a sustentabilidade era o quartinho do fundo, né? Então, aquele pessoal estranho, tal, que não está ligado a um negócio, que faz alguma coisa lá que eu não sei bem o que é e que normalmente estava ligado a custo, então vai precisar fazer alguma coisa que eu não fazia, vai agregar um custo ali. E é interessante como isso mudou muito de lá para cá. A analogia que eu faço é como se fosse uma verruga, assim, sabe? Você olha e fala assim, mas isso aqui acho que não é parte do meu corpo, né? Será que eu tenho que levar no dermatologista e tirar esse negócio? Então, acho que a gente sai desse mundo onde era o quartinho do fundo, onde era uma verruga, e a gente passa a incorporar dentro do negócio. Porque o viés, eu acho que quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está principalmente falando de riscos e oportunidades. Então, como é que você vai
mitigar riscos e capturar oportunidades. Então, é diretamente ligado ao primeiro tripé lá atrás, que era o econômico. Então, é isso. A gente está falando de deixar de ter custos, né, riscos, e de aumentar income ali, através de captura de oportunidades. Então, assim, acho totalmente falsa essa leitura. E aí até tem um dado aqui que eu acho interessante de trazer. A Standard Poor's 500, né? Olha esse número. Em 1958, a idade média, a longevidade média das empresas era 61 anos. Em 2021, isso era 16 anos. Então, a dicotomia de sustentabilidade ou ganhar dinheiro, ela é totalmente falsa. Eu acho que a pergunta aqui é a seguinte: por quanto tempo você quer ganhar dinheiro? Né? E esta é a grande diferença. É o longo prazo versus o curto prazo, versus o trimestre, versus... Então, se existe aquela pressão e está tudo focado no resultado desse trimestre, né? Então aí é que eu acho que está realmente o grande divisor de águas. Né? Então, assim, a sustentabilidade é aquela que casa muito com a missão, inclusive, do conselho, que é de perenizar aquele negócio. Sim, é para ganhar dinheiro e no longo prazo. Não ganhar tudo hoje e amanhã não tem a empresa. E esse número é bastante assustador, né? Sim. A gente baixar de 61 anos para 16 é porque... Ficou bem mais complicado. Eu tive a oportunidade, meu amigo, de trabalhar ali no início da minha carreira no ABN AMRO, né? E trabalhei ali junto com o Fábio Barbosa, que, pelo menos na minha vida, foi ali a pessoa que trouxe pela primeira vez o tema sustentabilidade, pelo menos aos meus ouvidos, né? Como você bem destacou, hoje o tema já ESG, ele já é um pouco mais, vamos dizer assim, contemporâneo, mas eu vejo que a palavra sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, ele já vinha até um pouco antes ali dos aspectos próprios da ESG, né? Nós trabalhamos numa área, né, você até como diretor executivo da área de sustentabilidade, enfim, eu como diretor executivo da área de compliance, que às vezes a gente olha essas estruturas como diretorias, como muito complexas, né? Eu tenho um sonho, né, até falam que eu jogo contra o meu patrimônio, que na minha visão, uma estrutura de compliance, né, vamos dizer assim, uma cultura de compliance, uma cultura de sustentabilidade, elas não deveriam ser uma diretoria ou um departamento. Deveriam ser, vamos dizer assim, deveria ser do dia a dia de todo mundo, né? Então, até falam, Carlos, mas você quer acabar com a sua área? Não, porque assim, a partir do momento que isso fizer parte do dia a dia de todo mundo, não precisa ter uma área específica olhando, né? Então, eu vejo muito dessa forma e até trago para você mais uma questão. Como diferenciar de fato, né? Aí eu estou olhando já um aspecto um pouco mais prático, o lado voltado para a sustentabilidade de fato acontecendo, do que aquelas, entre aspas, iniciativas de ESG que duram ali, sei lá, uma campanha e acabam, e aí provavelmente é o que impacta nesses números que você acabou destacando para a gente. O que na prática, de fato, você vendo como o conceito ideal e aquilo que não está sendo feito da forma correta? Vamos lá. Então, acho que em primeiro lugar, né, você trouxe aqui um ponto que é esse de se tudo der certo, a minha área talvez não seja mais necessária, né? E a gente tem um exemplo não muito distante, que era as áreas de qualidade. Sim. Então, você chegava numa empresa, tinha diretoria de qualidade, uma equipe de qualidade. Cadê esses caras? O que aconteceu? Aconteceu que foi incorporado, faz parte do negócio. Você vai fazer sem qualidade? Qual é o... Então, assim, você vai fazer sem sustentabilidade? Você vai fazer sem compliance? Então, é isso mesmo. Eu penso da mesma forma que você. Eu acho que o futuro de várias áreas como essas é serem incorporadas, passar a ser uma coisa natural. Não preciso mais de uma área de qualidade, né? Faz parte do negócio. Agora, como separar ali o joio do trigo, né? Quem está, de fato... E eu acho que a gente teve um momento recente agora muito interessante, né? Com a entrada do Trump, com algumas mudanças ali, e aí eu vou pegar um exemplo que é o de diversidade. Então, assim, você vê que rapidamente tem as empresas que desembarcaram e as que continuaram embarcadas. Então, assim, Então, o meu ponto é, o momento de turbulência é fantástico para você fazer essa separação.
Porque, para mim, né, o Fábio Barbosa também é uma inspiração, conheço um monte de gente que trabalhou com ele, e ele também já trouxe uma frase sobre o quanto que a pessoa está fazendo aquilo por coerção ou por convicção, né? E o que eu queria trazer é a questão dos valores, né? Então, assim, quando a sustentabilidade ou a perenidade ou olhar para o longo prazo faz parte dos valores do dono, do CEO, do conselho, mas é o que pauta a governança, o que pauta a operação daquela empresa, aí está facilmente separável. Porque turbulência, crise, questão geopolítica, mudanças econômicas vão ter sempre. E aí é nessa hora que eu acho que a gente consegue separar bem quem está fazendo de verdade e quem está fazendo para tentar capturar ali uma oportunidade de máscara, sabe assim, que qualquer chacoalhadinha cai a máscara. E tem várias outras formas assim que também são indicativos. Uma que eu sempre olho é o seguinte: aonde está a área de sustentabilidade? Ela está na área de marketing. Bom, essa é uma mensagem, né? Então, se você coloca ela lá, entendi já qual que é o valor que você dá para ela. Ah, está debaixo da área de RH. Não, ela responde direto para o CEO. Ah, entendi. Você tem um comitê de sustentabilidade assessorando o conselho de administração? Então, tem vários indicadores ali que vão mostrando que o grau de comprometimento. Um outro interessante também é a remuneração variável dos executivos. É só econômico que você está olhando? Você só tem remuneração variável atrelada a aspectos econômicos? Então, também mostra que tem um discurso, mas no fim do dia o que a gente está incentivando aqui, remunerando, não é isso. Então, tem vários indicadores ali para a gente chegar no ponto. Sim, e nessa linha até de indicadores, né? Quando você utiliza indicadores até como vamos colocar assim, uma ferramenta de materialidade, né, de apresentar relatórios, bem nessa linha do que você destacou, será que, por exemplo, uma remuneração variável, uma bonificação, ela vai ser única e exclusivamente atrelada a metas financeiras, mas com impacto, às vezes, social, impacto, às vezes, relacionados à sustentabilidade? Então, como que você vê se tornando mais estratégico ainda indicadores, né, vamos dizer assim, dashboards, enfim, números voltados de sustentabilidade para a perenidade do negócio? Onde que se torna ali o ponto-chave para se tornar de fato estratégico? Eu acho que tem muito como isso é feito, né? Porque, de novo, também tem um monte de gente fazendo para jogar para a plateia e falar, eu tenho, sim, tenho. Então, assim, eu acho que eu posso te trazer um exemplo de uma empresa onde a gente colocou isso. Então, assim, a primeira coisa é o seguinte: você entender o que é material em termos de sustentabilidade para aquela empresa. Então, a matriz de materialidade. A matriz de materialidade também não está escrita em mármore. Ela muda. Muda, como a gente falou aqui, questão geopolítica, econômica, climática. Você tem que se adaptar, né? Então, eu acho que tendo uma materialidade bem feita, bem compreendida e que seja adaptável, que evolua, que ela vá ali acompanhando as mudanças. E quando você olha a remuneração variável, um indicador óbvio é o quanto de remuneração variável está atrelado a indicadores econômicos ou outros de sustentabilidade. Mas tem o que eu estava trazendo aqui, era o como, né? Então, assim, primeira pergunta, é para todo mundo? Ah, não, é só para a área de sustentabilidade ou operação, alguém que está mais diretamente ligado ali. O cara do jurídico não tem, o cara do RH não tem. Não, tá, é para todo mundo. Então já é um bom indicador. E a outra coisa, que é esse exemplo que eu ia trazer, de forma... Nessa empresa, a gente propôs o seguinte, era um multiplicador ou redutor da remuneração global. Então, você apura o resultado da empresa, tem lá o econômico, cara. Aí você tem suas metas pessoais, você tem as metas que são compartilhadas, que são as metas da empresa. Apurou aquilo, deu X. Você vai receber X salários de bônus esse ano. Não, calma. Agora a gente vai olhar o multiplicador ou o redutor de sustentabilidade. Então, a gente tem as nossas metas lá, que são iguais para todo mundo, independente da área que o cara está, né? E esse é um
um outro como importante, porque eu quero todo mundo remando nesse mesmo barco. Senão o cara chega e fala, na minha área não tem nada a ver com isso. Todo mundo tem a ver com isso. A gente está falando da perenidade desse negócio. Então, todo mundo tem a ver com isso. Às vezes é muito mais fácil para uma área financeira, né? Que você chega e fala assim, o dólar subiu, que culpa tenho eu, né? É isso, tá? E a mudança climática também. Você não tem culpa do que aconteceu, mas vai impactar o resultado, né? Então, depois que foi apurado o resultado da empresa, aí você olha e fala, olha, fomos bem esse ano, fomos mal. Fomos bem, você vai ganhar X mais 10%. Não, fomos mal, você vai ganhar X menos 10%. Então, tinha uma gradação ali para a gente fazer isso. Então, assim, 2 pontos para ressaltar desse como. É para todo mundo e é on top. É depois que você olhou o resultado geral. Porque, de fato, talvez esse seja o principal resultado. O do trimestre é importante, o econômico é importante, só que ele é passageiro. Sim. Esse trimestre foi bem, o outro é outra luta, é outra batalha. Agora, esta lógica tem a ver com longo prazo e esta lógica de sustentabilidade tem a ver com aqueles valores que a gente colocou lá, que esses, para mim, deveriam ser inegociáveis. Acho que a grande combinação é valores inegociáveis, isso aqui eu não estou discutindo. Esses aqui são os meus valores, são os valores da minha empresa, ela opera assim e tal. O resto, você pode mexer em tudo. Você pode reinventar a empresa, fazer outra coisa, se adequar ao momento. Inclusive, essa é a melhor estratégia de sustentabilidade, que é o que a gente aprende na natureza. Então, assim, você tem questões que são imutáveis e, em torno disso, você tem flexibilidade, adaptabilidade para responder à nova realidade. Ela muda todo dia. Sim. Cara, a gente falou de um nome aqui, né, do Fábio Barbosa, que para mim foi um grande mentor ali no meu início de carreira, principalmente voltado para esse tema, porque fazia parte dele, você via até o entusiasmo dele de falar. Você até, pelo fato de conhecer ele também, já e como destacou, já se inspirou nele ali em algumas ações. Do ponto de vista de liderança mesmo, né? O que você, dentro da sua experiência, de todo o seu know-how, você, de certa forma, identifica como uma habilidade desse novo líder, né? Utilizando, obviamente, visões de sustentabilidade, né? Eu destaco isso porque, por exemplo, o Fábio, para mim, ele foi uma figura marcante em relação a esse tema, né? E isso até para tornar perene aquilo que ele criou, tem que ser replicado a cada nova geração, a cada nova liderança, enfim. Então, assim, o que para você, em termos de liderança, é importante ter ali de habilidade voltada para esse lado de sustentabilidade? Ótimo. Bom, acho que a primeira coisa é leitura. Ouvir, leitura de contexto, entender que momento é, entendeu. Então, assim, é essa sensibilidade para ler ambiente, contexto. Por quê? Porque, como eu disse, eu acho que o grande segredo é da adaptabilidade. Agora, se você faz uma leitura errada, você vai se adaptar a um negócio que... Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, acho que a visão sistêmica, entender interconexões, interrelações, é algo fundamental, né? Então, eu tenho uma... Na escola ali, eu estava na área de exatas, né? Números, para mim, sempre foi uma coisa mais fácil e tal. E aí fui fazer faculdade na área de biológicas. Agora, se tem uma coisa que eu acho que essas áreas trazem para você, é um pouco dessa visão sistêmica, é entender inter-relações, entender interconexões. Então, eu acho que sabendo fazer a leitura, tendo essa visão sistêmica... Aí eu acho que a próxima característica que é fundamental é resiliência, né? Então, assim, a gente está falando de um ambiente de negócios, assim como um ambiente natural, que muda a cada segundo e que coloca novos desafios. Tá? 5 anos atrás, ninguém falava de AI. Bom, enfim, vamos falar, né? Sim. Não vai dar para ignorar. Mas é o que eu chamo dessa resiliência adaptativa. Então, é isso. Então, assim, talvez dê para marcar bem aqui a diferença de liderança que eu estou falando. Uma é de controlar, né? Então, você vê coisas variando e aquele líder chega falando, isso aqui eu preciso controlar, isso aqui eu preciso tentar mitigar, vou tentar resolver. E o outro é entender que aquilo lá veio para ficar e que eu vou precisar me adaptar. E eu vou precisar, mais do que me adaptar, né?
a natureza também ensina a gente que você pode se alavancar nessa nova mudança. Então, é mais do que isso. Então, acho que tem essa leitura dinâmica, vamos dizer assim, né? E, de novo, eu acho que é a questão do longo prazo versus o curto prazo. Se o foco é no trimestre, porque, falando de liderança, né, quando você pega o próprio cargo de CEO, né, você vê que tem CEOs que são aqueles caras especializados em ir lá, tirar o resultado. 1 trimestre, 2 trimestres, aí o cara arma aquela bomba e ele vai para outro lugar. Sim. Tirar o resultado e arma outra bomba. E outra bomba, né? E aí a bomba estoura na mão de alguém. Então, assim, muitas vezes tem uma trajetória brilhante que você fala, pô, o cara só conseguiu sucesso. Não é bem assim. Exato, entendeu? Então, assim, por isso que, de novo, o papel do dono, o papel do acionista com interesse em longo prazo, o papel do conselho é estar olhando esse longo prazo. Inclusive, se tiver um CEO armando bomba ali para conseguir o resultado do TRI, é um perigo, é um risco. E muitas vezes é o próprio conselho, o próprio dono, o próprio acionista que está colocando esse incentivo míope, focado no curto prazo, e ele está destruindo o valor da empresa dele. Né? E assim, até nessa linha, gostei até da linha de pensamento que você destacou. Cara, eu aprendo muito quando tem esses bate-papos com pessoas extremamente inteligentes e focadas na temática, né? Como que, até usando esse exemplo que você destacou, que, cara, não é um exemplo isolado, a gente vê isso acontecendo nas suas diversas formas. A gente consegue, de certa forma, ter um impacto real na prática, né, entre fazer esse equilíbrio entre as metas de sustentabilidade ou metas de ESG com a questão voltada para os resultados da empresa. Então, assim, às vezes o profissional, o CEO, o executivo, ele é remunerado através das metas financeiras, né? Atrela-se ali uma meta de ESG ou de sustentabilidade, mas dependendo do tempo, como você destacou, um trimestre, às vezes é impraticável você ter uma visão mais apurada do impacto real, né? Como que na prática a gente consegue, de fato, traduzir esse conceito de utilizar a sustentabilidade, né, os números de ESG e de sustentabilidade para um melhor resultado do executivo, do profissional, né? Não sei se eu consegui me fazer claro na pergunta, mas como que na prática mesmo seria o melhor modelo, até para evitar esses resultados de curto prazo que impactam no longo e a gente fica ali com uma visão, uma sensação de que o profissional entregou o resultado, mas na prática não é assim porque o resultado não é sustentável. Bom, acho que a primeira coisa para a gente falar é de incentivos, né? Então a gente está falando de incentivo aqui de remuneração, não tenha dúvida de que é um excelente alavanca, lugar ótimo para você mexer no bolso e tal. Então, assim, é fantástico. Agora, assim, tem uma coisa que eu acho que precisa ser muito trabalhada, né? E foi um pouco, até retomando o exemplo que eu estava dando antes ali, que é isso, assim, a sustentabilidade, né? Você considerar fatores ambientais, sociais para a forma como você obtém o seu resultado econômico, que em última instância é isso que nós estamos falando. Então, sempre brinco, o resultado econômico tem várias ações criminosas aí que você pode fazer que dão um resultado econômico fantástico, né? Inclusive os maiores deles estão todos ligados à criminalidade, né? Então, assim, não é disso que nós estamos falando. É como é que neste negócio, nesta dada empresa aqui, nós vamos conseguir. Então, assim, o longo prazo, né, este planejamento, e que eu acho que é aí que é a grande contribuição das áreas de sustentabilidade, realmente está ligado à perenização, está ligado a esse... Então, muitas vezes tem correção de rotas ali, tem cuidados que estão sendo colocados, tem outras coisas que estão sendo colocadas. Então, assim, eu acho que para criar um bom incentivo, né? Então, assim, como é que a gente vai conseguir? De novo, todo mundo tem que estar remando esse mesmo barco. Não é a área de sustentabilidade que é responsável pela sustentabilidade da empresa, assim como não era a área de qualidade, assim como não é a área de compliance, né? Então, assim, esse senso de pertencimento, de todo mundo entender que aquilo ali não é custo, que aquilo ali não é encheção do saco, que aquilo ali é
para que todos nós possamos ganhar mais por mais tempo, né? Então, eu acho que só tem uma forma da gente conseguir traduzir isso nos resultados. E aí, de novo, é o back to bases. Então, assim, quais são os valores dessa empresa? Quais são... A hora que você começa a atrelar essas coisas, então você fala assim, olha, eu não sei qual vai ser o meu caminho, eu não sei quais vão ser as adaptações que eu vou precisar fazer aqui. Agora, o que eu sei é o seguinte, isso aqui é inegociável. Esses aqui são os meus valores. A partir daí, você faz esses... Então, assim, para não ficar muito etérea a resposta aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte, esses aspectos de sustentabilidade, eles são intrinsecamente ligados ao longo prazo. Se você está falando de cuidado com o meio ambiente, você está falando de cuidado com as pessoas, você está falando de perenização. É quase que sinônimo, né? O oposto... é esse olhar que a gente fala, não, isso aqui é uma externalidade, né? Cara, não tem nada mais bizarro do que você falar, não, isso aqui é externo ao meu negócio, né? Porque você mudanças climáticas, eu estou consumindo água, eu estou emitindo alguma coisa, isso não faz parte do meu negócio, está fora, você tira da conta, né? Daí vem essa ideia de que a sustentabilidade é custo, é caro e tal. Não. A conta é que está mal feita. Então, acho que assim, na hora dos incentivos, é muito isso. Core, não mexam nos seus valores, eles têm que estar traduzindo aqueles valores e, naturalmente, a gente está falando de ganhos de longo prazo ali. Então, acho que essa é a grande contribuição dos incentivos das metas de sustentabilidade e por isso que eu gosto desse modelo de você aplicar depois. Sim. Então, você já tem o resultado da empresa, isso, agora só vamos ver o como a gente conseguiu esse resultado. Porque se não foi de uma forma sustentável ao longo do tempo, então eu vou tirar uma parte desse incentivo. Ah, não, foi sustentável. Então, parabéns, porque além do resultado, você conseguiu o resultado e de forma que ele vai poder ser perenizado, que ele vai poder se repetir ao longo do tempo. Sim. Então... Cara, deixa eu trazer uma pergunta aqui que eu acho que você já vivenciou ela algumas vezes, né? Eu acho que para a tradução ali de uma boa estratégia de sustentabilidade se faz necessário ali a participação ativa de todos os stakeholders, né? Desde comunidade, fornecedores, enfim, a própria comunidade interna. Ao longo da sua carreira, cara, qual que é o maior desafio quando você está diante, por exemplo, de que seja ali, por exemplo, de um novo projeto, de alinhar esse conceito de remar para todos os lados com todos os stakeholders, assim, prática mesmo. Cara, que você já vivenciou, que você falou, cara, não, aqui pega, entendeu? Cara, para mim vem duas palavras na cabeça. A primeira é linguagem, né? Porque às vezes você está falando a mesma palavra, uma pessoa quer dizer uma coisa, né? Pensando em stakeholders, né? Então, o que é valor para uma pessoa da empresa pode ser diferente do que é valor para a comunidade, para um indígena, para um quilombola, para um comprador, enfim. E eu acho que a outra coisa, além da linguagem, é alinhar os interesses. Então, assim, posso te dar um exemplo bem prático disso. Eu trabalhava numa empresa florestal e tinham várias ONGs e várias comunidades em volta, com queixas, com demandas e atacando a monocultura, enfim, diversos aspectos ali. E isso uma relação turbulenta de décadas, né? O que a gente fez que deu certo? Alguma coisa, algum interesse a gente tem que ter em comum, né? Então, assim, claro que tem um primeiro papo ali de aproximação e tudo mais e tal, mas a hora que a gente identificou, no caso ali, o que a gente identificou em comum? Eles falavam muito das áreas de proteção ambiental e reserva legal. APP e reserva legal, os da empresa estavam todos em dia e tudo mais, mas ela fomentava, né? Tinha o fomento florestal. E nos fomentados são fazendeiros, uns têm, outros não têm. Né? Então, a gente, como empresa, tinha interesse que eles tivessem. E as ONGs tinham interesse que eles tivessem. Ah, que ótimo, então a gente tem um interesse em comum. Aí, você alinha, tem o desafio da linguagem ainda, mas você alinhou os interesses. Então, assim, primeira coisa para mim é alinhamento de interesses. E a segunda coisa é muito como você considera esses stakeholders, né? Porque tem gente que fala assim, não, vamos fazer aqui a escuta, né? Aí você chama lá, o cara fala um monte de coisa, aí você fala muito obrigado tal, e faz o que você quer, né? Então, assim, não é disso que nós estamos falando.
Então, é menos ouvir o seu stakeholder e muito mais criar com ele, ou com eles, depende de quem for, essa solução. E isso é poderoso. A hora que você cria, co-cria mais de um stakeholder ali, esse negócio, até quando você sai, ele continua vivo. Entendeu? Então, assim, então acho que tem muito a ver também aí com forma, né? Então é isso, assim, não é consultar stakeholder. A gente ouve muito isso, né? Consulta os stakeholders. Isso não quer dizer nada. Você consultou e fez o quê com a consulta, né? A partir do momento em que você traz o cara para a mesa para participar da tomada de decisão e da cocriação, aí realmente eu acho que a gente mudou de patamar, né? Meu amigo, deixa eu te fazer aqui uma última pergunta. Até o nosso papo tá bem interessante, cara. Vai ficar aqui a tarde inteira, cara. Mas assim, quando você olha para um ponto de vista assim dos próximos anos, sei lá, cinco próximos anos, né? O que você vê ali de evolução relacionada a esse tema de sustentabilidade ou ESG, do ponto de vista prático mesmo? O que você tem ali na sua visão, meu amigo? Enfim, tem vários temas que estão chegando aí. A gente falou de AI, tem vários outros, né? Vai precisar definir uma ética para AI, vai precisar... Agora, assim, se fosse para trazer um tema, né, eu gostaria de falar sobre sociobioeconomia, né? Por quê? Porque já amarra os três, né? Sim. Então a gente já está falando de economia do sócio, do bio, voltou ao tripé lá da sustentabilidade, lá dos anos 90, né? Mas é isso. Então, assim, na minha atuação, eu fui mexer com essas coisas, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não vai dar para a gente cuidar só do ambiente se a gente continuar com esse grau de desigualdade social que a gente tem hoje. Então, a gente aumenta a economia e a desigualdade social cresce. Então, assim, mas não era para dividir melhor o bolo? Então, assim, eu acho que esse tema da sócio-bio faz muito sentido, porque o que é? A gente está falando que, através do fomento de atividades econômicas de classes, na maioria das suas vezes, menos favorecidas, o pessoal mais pobre, da base da pirâmide, que está... Esse pessoal empreendendo empreendimentos que, de alguma forma, melhorem o meio ambiente ou usem, pelo menos, de maneira sustentável os recursos naturais, gerando receita. E essa amarração, ela é poderosa. Sim. Porque esse é o ponto, né? O Fábio Barbosa é um que tem uma frase que diz assim, não vai dar para a gente ser feliz num lugar que não está fair, né? Eu vou prosperar num lugar que não tem prosperidade. Sim. E a gente está atingindo limites. Então, assim, eu acho que chegou um momento que fica difícil da gente só falar de negócios que causam menos impacto. Não, mas é que eu causava muito impacto, agora eu causo menos impacto. A gente vai precisar começar a falar de questões regenerativas. E aí eu não estou falando só do ambiental, eu estou falando também do social. Então, daí minha paixão pelo modelo de negócios sociais, né, que eu acho que é isso, é uma forma que você empodera as pessoas, o pequeno, a ele empreender, a ele ser um agente econômico e que isso leve prosperidade não só econômica para ele, mas também ambiental, né? Então, eu acho que esta amarração é poderosa. E, claro, que a divisão é muito artificial, está na nossa cabeça. Onde é que separa mudanças climáticas é ambiental ou é social? Né? Então, é artificial essa divisão. Talvez a gente precise ali para algumas coisas, mas, assim, está na hora de juntar, né? E a COP30, que vai acontecer na Amazônia, para falar de clima, ela não vai falar só de clima, porque não vai dar para falar só de clima naquele lugar, né, onde a biodiversidade está ali gritando, onde as questões sociais estão ali gritando. Então, eu acho que as próprias convenções da ONU de clima, de biodiversidade, de desertificação, elas vão começar a se convergir para a gente estar falando disso de uma forma mais integrada. Com certeza. Meu amigo, infelizmente o nosso tempo já chegou ao final. Quero te agradecer imensamente aí por essa, cara, verdadeira aula, cara. Trouxe ali temas muito importantes, relembramos aí amigos, né, como o Fábio, fenomenal, né?
essa frase que você destacou, cara, ele falava direto, né? Não adianta você ir bem num país que vai mal, né? É isso. Toda hora ele falava essa frase, sempre ficou na minha mente. Então, assim, quero te agradecer, mas eu também quero deixar aqui o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais, enfim, né? Destacar como que a gente, né? Quem tá nos assistindo consegue te achar nas redes sociais, enfim, como que você vem, de certa forma, compartilhando esse seu conhecimento que é muito vasto com outras pessoas. Novamente, meu amigo, muito obrigado mesmo. Foi um prazer receber você aqui hoje. Não, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Uma delícia. Eu adoro falar sobre esses temas. Me achar é bem fácil, né? Pelas redes sociais ali, ou também eu tenho um site só de biomimética, que é o biomimetica.com.br, e tem a BenTV, que é o fundo de investimento em negócios sociais que a gente criou, que é bentv.is. E acho que a grande mensagem que eu queria deixar aqui, final, acho que para falar de uma palavra, é cuidado, né? Então é impressionante como quando a gente está na nossa família, com a nossa esposa, os nossos filhos e tal, a gente tem um olhar. E aí você parece que vai para o trabalho e você larga aquela pessoa em algum lugar ali no estacionamento e sobe com uma outra cabeça, né? Onde o cuidado, inclusive, ele é uma palavra que até é meio estranha, né? De você falar ali, cuidado, amor, relações. Mas é isso, é sobre isso que nós estamos... A mensagem que eu queria deixar é essa. Eu acho que se a gente for mais cuidadoso com os outros e a gente for mais cuidadoso com o meio ambiente para fazer os nossos negócios, eu acho que isso vai nos levar a resultados mais perenes. Então, assim, é ter resultado sim, só que ao longo do tempo. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Pessoal, episódio incrível esse hoje com esse cara, esse mestre, né, sobre tema de sustentabilidade, ESG, ficou incrível mesmo. Então, para você que gostou, né, como diria meu próprio filho, deixe seu like, se inscreva no canal. Quer ir para frente, pessoal? Vem com a gente. Tchau, tchau. Um abraço, até a próxima.